terminou falando sobre a abrangência da salvação. O assunto que nós estamos estudando é soteriologia, doutrina da salvação. A gente está seguindo uma espécie de esquema para que só então a gente possa entrar mais especificamente naquilo que é chamado de doutrina da salvação, onde nós iremos falar e dissertar sobre fé, arrependimento, justificação, regeneração, essas coisas, né? A gente vai demorar um pouquinho ainda, acho que umas 2 aulas, para poder entrar nesse assunto especificamente falando. Então, nós falamos sobre a abrangência da salvação e sobre o fato dela ser passado, presente e futuro, né? Ou seja, nós fomos salvos, justificação, nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos, santificação, a gente vai estudar isso de uma forma mais específica, e nós seremos salvos, a glorificação, né? A gente vai estudar isso aí de uma forma exclusiva, cada um desses, entre aspas, compartimentos. E a gente falou também sobre a necessidade de um mediador. O agente da soteriologia, o agente da salvação, é justamente o mediador, no caso, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nós também iremos estudar de uma forma mais detalhada as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Hoje, nós iremos tentar concluir, lógico que de forma nenhuma, de uma maneira exaustiva, mesmo porque é impossível fazer isso em uma aula só, mas a gente vai falar um pouco sobre predestinação e livre-arbítrio, certo? Uma introdução sobre as duas coisas. E dentro da salvação, dentro do assunto da salvação, o ser pensante, ele faz uma pergunta, né? Quem está no comando da salvação, né? Quem é o agente protagonista da salvação? É Deus? É o homem? Os dois trabalham mutuamente? Existem pontos de vista divergentes com relação a isso, né? Há um esquema teológico que acredita que é Deus que está no comando. Existe um outro sistema teológico que afirma que é o homem que está no comando, que depende da vontade do homem. E ainda existe aquele meio termo de que os dois trabalham mutuamente no sentido de promover a salvação do indivíduo. O pastor Tozer, né, um pastor americano, ele disse uma coisa muito importante. Ele faz uma afirmação, e essa afirmação, ela de certa forma é abalizada pelo próprio Senhor Jesus. Tozer diz o seguinte: o que nos vem à mente quando pensamos a respeito de Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. Essa afirmação, ela é bem importante, porque lá em Mateus, no capítulo 16, Jesus ele faz uma pergunta aos seus discípulos, e ele pergunta o que as pessoas estão dizendo acerca dele, acerca de Jesus. A resposta dos discípulos é a seguinte: uns dizem que tu é Elias, uns dizem que tu é Jeremias, ou qualquer um dos outros profetas, né? Então perceba que a grande maioria das pessoas que estavam ouvindo Jesus, elas o estavam classificando como um mero profeta a mais, né? Levando em consideração que eles estavam vivendo um período de silêncio da parte de Deus, não é qualquer coisa ser considerado um profeta. Mas essa resposta não satisfez ao Senhor Jesus, tanto que ele pergunta para Pedro, né? Aliás, ele pergunta para os seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro dá aquela resposta clássica que a gente já sabe, e a gente vai ter um período da aula de hoje que a gente vai falar um pouco sobre essa resposta. Então perceba que o nosso conceito acerca de Deus, ele é fundamental para um bom relacionamento com Deus. Se você tem um conceito errado de Deus, pode ter certeza que o seu relacionamento com Deus ele vai ser errado.
Se você não conhece os atributos de Deus a partir da Bíblia, você vai se relacionar com Deus de uma forma diferente, de uma forma errada, né? E é interessante também levar em consideração que Deus, ele não toma ninguém por inocente. Eu falo isso pelo seguinte: a gente vê aí algumas igrejas, na sua grande maioria as igrejas de visão neopentecostal, que são pessoas que estão muito preocupadas com prosperidade, com milagres, com curas e tal. Aí alguém vai dizer: mas o importante é elas buscarem a Deus. Será que isso resolve a questão, irmãos? Porque se eles têm um conceito errado acerca de Deus, porventura eles também não estariam buscando a Deus de uma forma errada? Porque a Bíblia diz o seguinte, o Senhor Jesus falando, ele disse assim: quem crê em mim, conforme diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Então perceba que há uma forma de crer em Deus. A forma correta da gente crer em Deus é através da Escritura. Os conceitos verdadeiros acerca de Deus estão contidos na Bíblia Sagrada. Conhecer a Bíblia é conhecer a Deus. Conhecer a Escritura é conhecer a Deus. Foi o que Jesus disse acerca da Escritura: examinai as Escrituras, porque cuidai que é nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, não conhecer a Bíblia é não conhecer a Deus. E conhecer a Deus só por conta da palavra do pastor, eu mesmo costumo dizer o seguinte: não sei se você percebeu, eu gosto muito de fazer citações de versículos bíblicos e gosto que vocês examinem na Escritura para ver se aquilo que eu estou falando está de acordo com o que a Bíblia está dizendo, certo? Se o que eu falar for abalizado pela Bíblia, tem toda a relevância. Se o que eu falo é uma concepção minha, é palavra de homem e não faz sentido nenhum. Tanto faz você acreditar como não vai fazer diferença para você. Mas sendo uma afirmação bíblica, é primordial, é fundamental que você leve em consideração. É por isso que eu costumo fazer muitas citações. Na aula passada a gente fez várias citações bíblicas. Hoje a gente vai fazer mais algumas. Algumas a gente vai lá consultar mesmo na Bíblia, até é bom que você se exercita. E outras eu vou só citar a passagem e você nota e confere na sua casa. Então a gente poderia fazer essa pergunta, né? Quem é que está no comando da salvação? Uma das coisas mais evidentes a respeito de Deus é a sua soberania, né? Falar de Deus é falar a priori da sua soberania. A Confissão de Fé de Westminster, outra vez a gente vai falar um pouco sobre isso, ela diz o seguinte: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Então, olha só o que é que esses teólogos chegaram à conclusão, e qualquer pessoa que estudar a Bíblia chega à conclusão de que tudo, e absolutamente tudo, está no controle de Deus. Jesus, ele vai ao extremo de falar que nenhum pardal cai do céu, nenhum pássaro cai do céu, se não for pela vontade de Deus. Isso não é somente uma hipérbole, mas é uma afirmação que nos faz entender que tanto as coisas mínimas quanto as coisas máximas estão no controle de Deus. Muitas vezes a gente percebe a vida da gente uma verdadeira reviravolta, uma verdadeira tempestade. E a gente, no nosso desespero particular, a gente se pergunta se Deus não perdeu o controle da nossa vida, né? Claro que não. Nós, muito provavelmente, iremos perder o controle da nossa vida aqui ou acolá. Mas Deus não. Deus nunca perde o controle da nossa vida, porque Deus, ele governa todas as coisas, certo? É fundamental a gente estudar a soteriologia, ter isso em mente, que Deus está no comando das coisas, para um bom entendimento, tanto do conceito de livre-arbítrio, quanto de predestinação, e para que você possa fazer a opção sobre essas duas coisas,
dentro de um fundamento da Bíblia, é fundamental que você entenda que Deus está no controle de todas as coisas. A visão que Isaías tem de Deus, no capítulo 6, é de um rei celestial. O que é que o versículo diz? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado. Então, a visão que Isaías tem de Deus, quando Deus se manifesta para ele, é de um rei soberano, celestial, assentado sobre um trono. A Bíblia também afirma, no Salmo 29, no versículo 10, e no livro de Daniel, no capítulo 4, versículo 34, que o reino de Deus é eterno. Ele não tem começo e não tem fim. Ele simplesmente é Deus. E no Salmo 24, muito conhecido, minha é a terra, diz o Senhor, versículo 1 do Salmo 24, minha é a terra, diz o Senhor, o mundo e todos os que nele habitam. Então é uma afirmação de que Deus é rei sobre toda a terra. Todos os seres da terra pertencem a Deus. Todas as coisas existentes, visíveis ou invisíveis, pertencem a Deus. Deus governa sobre absolutamente tudo. Então, deixa eu fazer aqui algumas afirmações e fazer algumas citações bíblicas. Deus está no controle de todas as coisas. Não somente Ele está no controle, mas Ele também governa todas as coisas. Não é somente que Ele tenha aquilo no seu poder. Ele tem no seu poder e administra, faz de acordo com a sua vontade. No livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2, está um versículo muito conhecido, talvez seja o versículo do livro de Jó mais citado, aonde Jó fala o seguinte: bem sei que tudo sabes e que nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Essa é uma afirmação de Jó, depois de toda a experiência que ele passa relacionada a Deus. Eu não sei se vocês já tiveram trabalho de observar, de ler o livro de Jó, a curiosidade, sei lá, o interesse de ler o livro de Jó, mas percebam que, mediante tudo aquilo que Jó está passando, nós temos uma visão diferente da visão de Jó, porque nós sabemos o que está acontecendo, né? Quando Jó começa a passar por aquele rebuliço todo ali, nós, como espectadores que estamos do lado de cá, a gente sabe o que está acontecendo, mas Jó não sabe, né? Nem passa pela cabeça de Jó a questão de que Deus conversou com o diabo e tal, e o diabo fez aquela sugestão, e eu não sei por que Deus aceitou. Eu até costumo dizer que Jó não leu o livro de Jó, né? Jó não leu o livro de Jó, nós lemos o livro de Jó, e a gente sabe o que está acontecendo. Então, eu costumo dizer que quando a gente está lendo o livro de Jó, chega mais ou menos ali no capítulo 39, no capítulo 40, aonde Deus entra em cena, na grande encenação que está acontecendo ali, na grande encenação celestial. Quando Deus entra em cena, quem ainda não conhece o livro, imagina o quê? Puxa vida, Deus ele agora vai chamar Jó, vai pegar Jó no braço e vai dizer: não, meu filho, me perdoe pelo que aconteceu, né? Eu fiz uma aposta com o diabo e tal. A gente imagina que vai acontecer alguma coisa dessa natureza. Só que, quando Deus se manifesta, ele pega Jó pelas bitacas, né? E ao invés de consolá-lo, ele faz cerca de 70, 72 perguntas para Jó, as perguntas mais absurdas que você possa imaginar. Puxa vida, coitado do Jó, né? Tudo que Jó queria era uma resposta, e o que ele recebe são mais de 70 perguntas de Deus. Meu Deus, é inconcebível isso. Só que, depois dessa experiência toda, qual é a afirmação de Jó? Eu antes te conhecia de ouvir falar. Agora não, agora eu sei realmente quem o Senhor é. Esse relacionamento da gente com Deus, esse entendimento pessoal do ser humano com Deus, ele vem justamente através dessas experiências, né? Quanto mais experiências, mais relacionamento com Deus. Se a sua vidinha é uma vidinha de casa, igreja e cultozinho na igreja só, e eu só leio a Bíblia quando o pastor diz lá e tal, e você não tem experiências individuais com Deus, a sua tendência é conhecer cada vez menos a Deus. Quanto mais você se relaciona, quanto mais experiências que você tem com Deus, mais você conhece a Deus, certo? Você não vai entender o Deus
como Deus de providência se Ele nunca tirou de uma situação difícil, financeiramente falando. Você não vai entender o Deus que sara se você nunca passou por um processo de enfermidade com você ou de alguém na sua casa e ver a forma como Deus entra em cena, mudando o quadro completamente. Então são essas experiências, e geralmente essas experiências são experiências danosas, difíceis para nós. Geralmente as experiências que o ser humano tem com Deus são experiências difíceis. Às vezes não. Algumas igrejas, elas ensinam que quando você, entre aspas, aceita Jesus, a partir daquele momento ali, você não tem mais problema nenhum. E não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a história dos patriarcas ensina. Não é isso que a história da igreja ensina. Pelo contrário, é uma vida... Se você quer se relacionar com Deus, pode ter certeza, a partir daquele momento ali, você encontra inúmeros adversários. O arqui-inimigo de Deus se torna seu arqui-inimigo. Satanás, ele vai ter você como alvo, a partir do momento em que você toma a iniciativa de se relacionar com Deus. Então, olha só, no Salmo 115, no versículo 3, está escrito o seguinte: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Olha só, olha que afirmação. Nosso Deus está nos céus, 115, 3 de Salmo, e pode fazer tudo o que lhe agrada. É importante você marcar esses versículos e você se familiarizar com essas afirmações, para que você possa ter um conceito verdadeiro acerca de quem está no controle do plano da salvação. O Salmo 135, versículo 6, tem uma afirmação muito parecida. O Senhor faz tudo que lhe agrada na terra e nos céus. Olha só, Salmo 135, versículo 6. O Senhor faz tudo que lhe agrada na terra e nos céus. Não somente nos céus. Ele faz o que lhe agrada na terra e nos céus. Pensar sobre Deus é uma coisa que deixa a gente meio em parafuso, certo? Estava ontem com um amigo num estabelecimento e a gente começou a falar sobre as coisas de Deus, e realmente existem situações que deixam a gente meio perplexos, Inclusive, o grande dilema dos ateus é justamente a questão do sofrimento, a questão do mal, Se Deus é um Deus bom e todo-poderoso, por que é que existe o mal? Quando você faz esses questionamentos, você fica meio confuso. Por isso que é bom você conhecer a Bíblia, certo? É bom você entender que Ele é absolutamente bom, como dizia Agostinho, Ele é o supremo bem. É bom você entender que a Bíblia afirma que todas as boas dádivas e todos os dons perfeitos vêm de Deus. Tudo que é bom em você ou em qualquer coisa, vem de Deus. Deus, Ele é bom acima de tudo. A questão do mal é uma questão que nós não temos agora nem o objetivo e nem tempo para falarmos sobre isso. Mas a gente tem que entender que Deus controla todas as coisas. As coisas boas e as coisas ruins, Deus está no controle dessas coisas. Nada foge do controle de Deus. Os absurdos que acontecem, terremoto, milhares de pessoas mortas, catástrofes da natureza, todas essas coisas Deus está no controle. Não existe absolutamente nada à parte de Deus. Não existe um universo à parte de Deus. Às vezes, algumas pessoas dentro da nossa casa tendem a caminhar por caminhos adversos aos nossos. E a gente, meu Deus do céu, vou perder meu filho, vou perder a minha mãe, vou perder sei lá quem for. Deus está no controle dessas coisas também. Certo? E tudo que Deus faz tem um objetivo. O ser humano, às vezes, faz coisas aleatórias. Deus não. Tudo que Deus faz tem um propósito. Os reis da terra também estão no controle de Deus. Os domínios da terra, as autoridades da terra estão no controle de Deus. Provérbio capítulo 21, versículo 1. É muito conhecido esse versículo, mas abra aí para você marcar na sua Bíblia. Provérbios 21 e 1. E olha como isso é interessante, viu? Olha o que diz. Se você tiver dificuldade de abrir, você simplesmente deixa anotado em casa, você confere. O coração do rei
é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Olha que afirmação. Olha que afirmação. Deus dizendo aqui que ele dirige o coração dos soberanos para onde ele quer. Até mesmo os déspotas da humanidade estão debaixo do controle de Deus, certo? Os tiranos da humanidade estão debaixo do controle de Deus, segundo a afirmação das Escrituras Sagradas. Os acontecimentos humanos também estão sobre o comando de Deus. Daniel, capítulo 2, essa aqui eu gostaria que vocês examinassem, para você ver como Deus tem controle sobre as atitudes dos seres humanos. Daniel, capítulo 2, versículos 20 e 21. Daniel, capítulo 2, versículo 20 e 21, diz assim: E disse: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Olha aí. Deus estabelece e destrona os imperadores da terra, os governos da terra. É Deus quem estabelece, é Deus quem tira. A gente tem que levar muito isso em consideração, porque nós somos muito tendenciosos a criticar os políticos que estão no poder. Você vê o que é que Jesus fala para Pilatos, na última pergunta em que eles tiveram, aliás, na última conversa que eles tiveram, né? Aliás, eles só se encontraram uma vez. Quando Pilatos diz assim: você não entende que eu tenho poder para te libertar? Pilatos diz isso para Jesus. Qual é a resposta de Jesus? Você não tem nenhum poder que do alto não tenha sido lhe concedido. Então Deus, ele tem total autoridade, total controle sobre os acontecimentos humanos. Daniel, capítulo 4, versículo 17. Olha que coisa. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e dá a quem quer e põe no poder o mais simples dos homens. Olha só, o Altíssimo domina sobre o reino dos homens. A gente olha as coisas, vê a situação em que as coisas se encontram e a gente se pergunta: mas será que Deus realmente controla tudo isso? Pode ter certeza que sim. O nosso problema é que nós, muitas vezes, nós tratamos Deus na categoria de um ser humano elevado, e não é isso. Nunca imagine que Deus gosta ou não gosta de determinada coisa partindo do seu próprio conceito. Ah, você não gosta de determinado estilo musical, então também Deus não gosta. Eu, por exemplo, me perdoem os que gostam, eu não gosto daqueles corinhos que o pessoal chama corinho de fogo. Aliás, eu detesto aquilo lá. Mas eu não posso dizer que Deus não gosta, está entendendo? Eu não posso partir de um conceito que é meu e dizer que Deus também não gosta daquilo. Mas crente é muito tendencioso a fazer isso aí, né? Tem outra passagem interessante, esse é muito conhecido, Salmo 127, versículo 1 e 2, nas Bíblias de versão revista e corrigida, vai dizer: se o Senhor não guarda a casa, em vão trabalham os sentinelas, né? Isso não é na versão NVI, na versão NVI é um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Se o Senhor não edifica a cidade, em vão trabalham os construtores. Então perceba que há a necessidade de um sentinela vigiar, mas que quem guarda a casa é Deus. E há uma necessidade de os edificadores edificarem, mas na realidade quem faz a coisa é Deus. Então a Bíblia, ela não tem muita preocupação em explicar de que forma Deus controla as coisas, mas ela faz questão de que a pessoa
crente ela entenda isso e aceite pela fé. Certo, irmão? O nosso relacionamento com Deus, ele é não por vista e sim por fé. Você não precisa entender, você tem que acreditar. Certo? Se você acreditar, as coisas ficam mais simples. Agora, se você quiser entender como, aí você vai viver um eterno conflito e uma eterna perplexidade e nunca vai ter paz no seu coração. Se você tentar entender as coisas de Deus, você nunca vai ter paz no seu coração. Porque não dá para entender a Deus. Nós que somos amantes da teologia, muitas vezes a gente se percebe no auge da presunção, porque a teologia, em um determinado aspecto, ela é como se ela quisesse colocar Deus numa mesa de observação e discernir todos os pormenores acerca de Deus. Alguns teólogos têm essa presunção de serem doutores de Deus, mas não dá, irmão. Tem muita coisa, às vezes a gente estuda, mas tem coisa que a gente esbarra e diz, não dá. Isso aqui não dá para explicar, isso aqui não dá para entender. Algumas pessoas dizem, a Bíblia é muito simples. Não, irmão. É simples para quem não pensa. Para quem não pensa, tudo é simples. Mas para quem pensa, para quem questiona, para quem inquire, as coisas são bem complicadas. Existem inúmeros temas na Bíblia que se você parar para conversar sobre aquilo ali, você fica doido, irmão. Eu nem vou entrar em detalhes aqui em alguns, para não criar polêmicas, mas futuramente a gente vai falar sobre isso. Olha que coisa interessante aqui, eu quero que você veja duas passagens. A primeira, em 1 Reis, no capítulo 19, olha como isso aqui é interessante. 1 Reis, capítulo 19. A segunda está em 2 Reis, capítulo 8. Eu vou logo abrir as duas aqui para a gente ganhar tempo. 1 Reis, capítulo 19 e 2 Reis, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 19, no versículo 15, diz assim: o Senhor lhe disse, aqui é para Elias, né? O Senhor falando para Elias: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Perceba que Deus está dando uma ordem ao profeta. Volte e unja Azael como rei da Síria. Olha só. Em 2 Reis, no capítulo 8, no versículo 12, olha o que está escrito. Aqui já é com Eliseu. Eliseu ficou olhando fixamente para Azael. Lembre-se que Deus havia dado uma ordem para Elias ungir Azael como rei da Síria. Agora é Eliseu que está diante de Azael, que havia sido ungido por Elias, rei da Síria, por ordem de Deus, certo? Olha só o que a narrativa da Bíblia fala. Eliseu ficou olhando fixamente para Azael, até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar. Perguntou-lhe a Azael: por que o meu senhor está chorando? Eliseu respondeu: porque eu sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará suas fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagará as crianças e rasgará o ventre das suas mulheres grávidas. Você percebe o antagonismo dessas duas afirmações? Deus manda ungir Azael como rei da Síria, mesmo sabendo que Azael seria esse grande tirano que iria fazer todas essas atrocidades com o povo de Deus. Se Deus sabia que esse cara ia fazer tudo isso, por que Deus mandou ungir ele rei? Por que Deus não escolheu uma pessoa do bem para ser o rei da Síria? Não. Então perceba que Deus está no controle das coisas boas e das coisas ruins concernentes não somente à humanidade de uma forma geral, mas também à humanidade no sentido de povo de Deus. Roubaram o meu carro, é porque Deus cochilou? Não, de forma nenhuma.
Deus sabe que roubaram o seu carro. Deus sabe porque perdeu o emprego. Deus sabe porque seu filho morreu. Deus sabe porque sua mulher foi embora com outro. Deus sabe todas as coisas, certo? E Ele está no controle das coisas ruins também. Das coisas boas, das coisas ruins também. Êxodo, capítulo 3, versículo 21. Isso aqui é facinho de achar, né? Segundo livro da Bíblia. Êxodo 3 e 21. Olha só. Vocês lembram olha o contexto dessa passagem. Depois de toda a relutância de Faraó em não permitir que o povo saia para adorar a Deus, há uma espécie de palavra da parte de Deus que diz o seguinte: e farei que os egípcios, olha só que coisa, e farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Quem conhece a história sabe que naquela noite que Israel saiu do Egito para a sua jornada em busca da Canaã, eles saíram ricos, receberam inúmeros bens do povo do Egito. Foi o povo do Egito que fez de boa vontade essa oferta para o povo de Israel? Não. Deus moveu o coração dos egípcios para que eles presenteassem a Israel, e Israel não saiu do Egito de mãos vazias. Observe, porque a grande pergunta da nossa aula é justamente essa: quem é que está no controle do plano da salvação? Atos, capítulo 16, versículos 16 e 17. Atos 16, versículos 16 e 17. Muitas dessas palavras já foram lidas por vocês, mas às vezes a gente não medita muito naquilo que a gente lê. Eu estou falando aqui que os acontecimentos humanos, eles estão no controle de Deus. Que o homem não faz as coisas deliberadamente por sua escolha própria. Diz assim a palavra. Atos 16, 16 e 17. Espera aí, queridos. Atos 16, 16 e 17. Não. O versículo é 14. Versículo 14. Primeiro Atos 16, mas o versículo é o 14. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Então, olha só, ela era uma mulher temente a Deus, ela está ouvindo a mensagem de Paulo, mas é Deus quem abre o coração dela para que ela possa receber essa mensagem. Então, existem outras passagens, mas para a gente ganhar tempo, nós vamos deixar para lá, certo? Então, observe que Deus controla todas as coisas, Deus controla os reis da terra, Deus controla os acontecimentos humanos, e os anjos bons também estão no controle de Deus. Isso aí seria óbvio, né? Seria óbvio, mas é bom que a gente veja que os anjos estão no controle de Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 16, essa passagem também é bastante conhecida. Colossenses 1 e 16, diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Essas categorias aqui, de tronos, soberanias, poderes, autoridades, são os seres celestiais. Então, tudo foi criado por Jesus e para Jesus. O próprio diabo está no controle de Deus. Isso aí parece meio absurdo para alguns crentes, né?
próprio diabo está no controle de Deus. Por que eu digo absurdo? Porque, como eu já falei em uma outra ocasião, o lugar onde o diabo é mais poderoso é dentro de algumas igrejas evangélicas. Dentro de algumas igrejas evangélicas, o diabo é o antagônico de Deus, né? É aquele que se objeta, que se contrapõe ao poder de Deus. Mas, biblicamente, essa afirmação não é verdadeira. O diabo, ele não passa de um anjo que caiu. Deus é Deus. Não há uma categoria de Deus do bem e Deus do mal. O diabo não é o Deus do mal. O diabo é um anjo caído. Deus é o Deus Todo-Poderoso. E ele também está no controle de Deus. E a gente vê isso de uma forma muito clara no livro de Jó. Quando ele só pode tomar alguma iniciativa contra Jó quando Deus permite. Há uma passagem também muito conhecida em Mateus capítulo 8, versículo 29. Vocês com certeza já leram isso. Só para reforçar um pouquinho. Mateus 8 e 29 diz o seguinte: os demônios perguntaram para Jesus: por que Não é isso não, peraí. Capítulo 8, versículo 29, eu estou lendo na passagem errada. Então eles gritaram, os demônios: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Então perceba que não somente o diabo, mas os demônios, de uma forma geral, estão no controle de Jesus. Mas, irmão, se Deus está no controle dessas coisas, por que é que Deus não acaba logo com esse sofrimento? Eu não sei responder, irmão. A Bíblia não nos ensina isso, né? Inclusive, quando eu fui ler o livro de Jó pela primeira vez, eu fui ler porque alguém me sugeriu que se eu lesse o livro de Jó, eu ia ter uma explicação sobre o problema do sofrimento. E confesso para você que não tive explicação nenhuma, né? Terminou o livro de Jó e a única coisa que eu percebi foi o seguinte: olha, aquelas perguntas que Deus faz para Jó, Deus pergunta sobre o osso do hipopótamo. Olha que coisa absurda. Deus pergunta a Jó sobre o osso do hipopótamo, sobre a crina do cavalo, sobre as constelações estelares, sobre o couro do crocodilo, né? Então ele faz cada pergunta absurda, mas se você perceber, olha, Jó, onde é que tu estava quando a cabra montesa deu cria lá no alto do monte? Você percebe que o que Deus está querendo dizer para Jó é que ele tem controle das coisas mínimas, como o fato de uma cabrinha da cria, como também tem controle das coisas máximas, como o fato de estabelecer as estrelas no seu devido lugar. Isso é coisa grande demais, irmão. Sabe? Tanto que Jó, depois de tudo aquilo ali, Jó simplesmente bate continência e diz: não, Senhor, beleza, eu não entendo nada, mas eu acredito que o Senhor realmente controla tudo. Então faça isso. Um pastor amigo meu de 80 anos de idade, foi meu pastor ele dizia isso. Eu achava tão interessante, cara. Ele pregava pouco e ruim. Tá? Rapaz, as pregações deles eram terríveis. Mas a experiência dele era algo admirável. Ele dizia: quando você estiver lendo uma passagem bíblica e você não entender, bata a continência e siga em frente. Então, realmente, queridos, tem coisas que não dá para entender. Tem muita coisa de Deus que não dá para entender, certo? E a gente vai quebrar a cabeça se a gente for tentar entender. Até as decisões humanas, e isso é o que realmente interessa, até as decisões humanas estão sob o controle de Deus. Vamos ver algumas passagens? Atos 2 e 23, onde até as decisões humanas estão no controle de Deus. Atos 2 e 23. Diz assim: este homem, está falando a respeito de Jesus, aqui é uma pregação de Pedro, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Olha só, quando Pedro está pregando para os israelitas, Pedro faz questão de dizer que aqueles sobre quem ele está pregando
é alguém que Deus entregou na mão dos homens, que tudo aquilo que aconteceu com Jesus foi exatamente o que Deus havia planejado que acontecesse. Dá pena, né? Assistir a Paixão de Cristo, a gente fica tanta peninha de Jesus, né? Fala sério, fica ou não fica? A gente, oh meu Deus, por que fizeram isso com Jesus? O bichinho não merecia isso, né? Mas era exatamente esse o plano, onde Deus mostra em Jesus a sua ira com relação ao pecado. É por isso que nós somos salvos da ira de Deus, porque a ira que nós merecíamos recai sobre ele, em todos os aspectos. Às vezes a gente é traído por alguém. Uma vez eu disse assim para Deus, estava liso, né? Batendo mesmo. Aí disse, Senhor, tu não sabe o que é liseira. Eu dizendo para Deus, né? Tu não sabe o que é liseira, nunca passou por isso. Aí eu me lembrei que Jesus, em uma determinada ocasião, ele disse assim: as aves do céu têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus sabe o que é liseira, né? Em Jesus, Deus sabe o que é liseira. Não há um só problema na nossa vida que Deus não entenda, porque Ele fez questão de entender todas essas coisas em Jesus, certo? Ele entende todas essas coisas. Então, tudo que aconteceu com Jesus foi propósito determinado de Deus. João 1:13. Vocês já ouviram algum pastor pregando e dizendo assim: você tem que nascer de novo. Quem não nascer de novo não vai ver o reino dos céus. Até aí, tudo bem. Isso aí não é mentira, não. Realmente o homem precisa nascer de novo, porque quem não nascer de novo não vai ver o reino dos céus, de fato e de verdade. Só que o nascer de novo não é algo que depende da gente. João capítulo 1, versículo 13, está escrito assim, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, as decisões humanas também estão no controle de Deus. As decisões humanas estão no controle de Deus. Então, a soberania de Deus sobre a vontade humana, ela inclui a sua graça. A soberania de Deus sobre a vontade humana inclui a sua graça. Graça essa que toma a iniciativa. Nós vamos ter uma aulazinha aqui sobre graça. Essa graça, ela toma a iniciativa, ela busca o homem, ela persuade o homem e ela salva. É Deus que faz essas coisas. Deus busca o homem. A iniciativa é dele. Ele muda o coração do homem. A gente vai ver algumas passagens relacionadas a isso. E ele efetiva a graça no homem. Jesus, ele é autor e consumador da fé. O sacrifício de Jesus não foi somente uma possibilidade para a salvação, como algumas pessoas afirmam. Jesus morreu na cruz do Calvário, e ao morrer na cruz do Calvário, ele abre uma possibilidade para que quem quiser seja salvo. Não é isso que a Bíblia ensina. Foi um plano eficaz. Puxa vida, será que Deus, esse Deus que a gente viu na aula passada, tantas coisas gloriosas e grandiosas, que a Bíblia afirma que Ele pode tudo, que Ele faz tudo que lhe agrada, será possível que Deus vai deixar o homem frustrar os seus planos? Não cabe na cabeça de quem entende Deus como soberano. Não cabe, irmão. Se um patrão não admite que um funcionário frustre os seus planos, quanto mais Deus com relação ao ser humano. Quanto mais Deus, irmão. A questão da autoridade é algo primordial quando se fala a respeito de Deus. Romanos 3:11 é uma citação de alguns salmos do Antigo Testamento, onde Paulo, ele fala que essa é a atual situação do ser humano.
Romanos 3:11. Olha só. Olha a situação do homem, segundo a perspectiva de Paulo, que ele encontra no Antigo Testamento. Paulo é um estudioso da palavra. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Observe que ele usa a palavra ninguém. Não é alguns, mas é ninguém, é generalizado. Todos, não alguns, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essa é a situação do homem. A perspectiva do Antigo Testamento mostra isso. Paulo assevera essa realidade. Jesus assevera essa realidade. Os apóstolos asseveram essa realidade de que o ser humano não quer Deus, irmão. Falei na aula passada aqui, ninguém amanhece o dia, ninguém que não seja cristão, amanhece o dia dizendo, quer saber de uma coisa? Hoje eu vou ser crente. Irmão, isso não acontece. Deixa eu contar uma história para você aqui, tão interessante. Isso é verdade, irmão. É engraçado, mas é verdade. O pessoal estava fazendo um culto público em frente a um bar, certo? Está lá aquela mensagem, tudo, mensagem de salvação. Aí fizeram um apelo, né? Não é um costume das igrejas de fé reformada, não, mas com certeza era uma igreja pentecostal que estava fazendo o culto lá no meio da rua. Fizeram um apelo. E o cara veio aceitar Jesus, meio de bêbado, né? Bebum total. E oraram lá pelo bêbado e tal, porque é bom a gente fazer um culto público e sair com o nome de alguém no caderninho, a gente fica, uma alma aceitou Jesus e tal. Quando foi no outro dia, esse camarada que fez essa decisão por Jesus, ele entrou no bar, onde estava sendo realizado o culto lá, em frente onde estava sendo realizado o culto, e pediu uma dose. O dono do bar disse assim, rapaz, tu vai beber? Mas por que eu bebo todo dia? Rapaz, tu não te lembra do que tu fez ontem, não? O que foi que tu fez ontem? Pai, os crentes estavam aí pregando e ontem tu aceitou Jesus. Aí foi? Então agora eu vou ser crente. Aí nós não bebemos mais, tá entendendo? Então assim, irmão, o meu irmão, a decisão dele, entre aspas, a decisão dele por Jesus, ele estava completamente drogado, irmão. E ele se decidiu por Jesus e eu não estava no momento, e eu disse, aí... Depois, né, eu vi ele conversando com um irmão meu que é pastor, deixei lá ele conversando com o meu irmão que é pastor, isso faz um tempo, né? E depois eu chamei o meu irmão para a gente fumar um baseado, né? E aí, meu irmão, vamos lá e tal. Ele disse, não, cara, não vou não. Por quê? Eu aceitei Jesus. Então, perceba como Deus trabalha no coração das pessoas. Irmãos, é algo indescritível. A forma como Deus trabalha no coração de alguém. Vocês já oraram para Deus salvar alguém da família de vocês? Quem já orou para Deus salvar alguém da família? Ninguém orou, 3 pessoas oraram só. Puxa vida, né? Vocês não estão nem aí para os familiares de vocês, né? Estão nem aí, né? Rapaz, ore e peça para Deus salvar. Perceba que quando você faz isso, você está admitindo que Deus tem poder para aquebrantar aquele coração. Por mais duro que o coração de qualquer pessoa seja, Deus tem poder de aquebrantar aquele coração. A conversão de Saulo é algo fantástico, porque nós não vemos na Bíblia alguém que pregou para Paulo. A gente não vê isso. Será que houve? Não sei. Eu sei que a Bíblia não registra que alguém tenha chegado para Paulo e pregado o evangelho para ele, aí por fim ele se decidiu. Mas, no entanto, a gente vê que quando ele tem um encontro com Jesus, há uma conversão instantânea. Porque Deus tem controle sobre as decisões dos seres humanos. Ele tem controle, nós vamos ver passagens ainda mais incisivas do que essas. Então, nós vamos falar um pouco agora sobre a liberdade humana, né? É uma ilusão. Essa é a grande realidade. A liberdade humana, ela é uma falácia.
independente de conceitos teológicos, independente de teologia, independente de Bíblia, as decisões dos seres humanos, elas são limitadas por 3 coisinhas básicas: tempo, espaço e circunstância. Ninguém faz o que quer a hora que quer, irmão. Ou você faz? Eu faço o que eu quero. Duvido. Ninguém faz o que quer a hora que quer. Uma liberdade total e irrestrita permitiria que o homem fizesse o que quisesse na hora que quisesse. Mas, basicamente, ele é limitado por tempo, espaço e circunstância. Um dia de domingo, as irmãs odeiam cozinhar. Se forem parecidas com a minha esposa, com certeza odeiam. A minha esposa odeia cozinhar no domingo. Cozinha, coitada, né? Mas cozinha com raiva, viu? Eu acho que as irmãs também não gostam muito, não. Se nós fôssemos livres, vamos todos para a melhor churrascaria e a gente vai ter lá um almoço maravilhoso. É porque a gente não quer que a gente não vai? Fala sério. Não, irmão. A gente não vai para a churrascaria comer aquele almoço. A gente não vai porque não quer. A gente não vai porque as circunstâncias não permitem. Então veja que essa nossa vontade, ela foi obstruída. A vontade de almoçar, irmão. Perceba isso. A simples vontade de almoçar foi obstruída pela circunstância fatal de você não ter o dinheiro para pagar aquela despesa. Né? Vou dar um outro exemplo relacionado a espaço. Essa semana eu sonhei com meu filho, que está lá em Portugal, no sonho eu abraçava ele e tal. Imagina você que eu amanheci morrendo de vontade de abraçar meu filho, cara. Sonhei abraçando ele, cara, eu amanheci, puxa vida, como eu gostaria que meu filho estivesse aqui para abraçá-lo. A minha vontade era abraçar o meu filho. Por que eu não pude fazer isso? Porque eu estou aqui, está lá em Portugal. Espaço. Então, tempo, espaço e circunstância são suficientes para tornar a liberdade humana uma falácia. Mas existem conceitos sobre a liberdade humana. Existem pelo menos 3. Esses aqui, ó. Não sei se vai dar para você ver daí. Determinismo. Indeterminismo. E autodeterminismo. Existem pelo menos esses 3 conceitos quando se fala acerca da liberdade humana. O que é o determinismo? Determinismo, esse primeiro aí, é a crença de que todas as ações dos homens são resultados de fatores ou causas antecedentes. O que é que esse conceito aí afirma? Que ninguém toma uma iniciativa que não seja fruto de alguma coisa que precede, certo? As decisões dos homens, elas são resultado de causas antecedentes. Você toma uma decisão por causa de alguma coisa. Você executa uma obra, tem algo por trás disso aí. Isso é o determinismo. O determinismo está dividido entre naturalista, isso aqui, ó. Tem o determinismo naturalista e o determinismo teísta. Que é o determinismo? As ações dos homens, elas têm uma causa. É isso que o determinismo afirma. Que as ações dos homens, ela tem uma causa precedente. 2 tipos de determinismo. Determinismo naturalista afirma que as causas que regem a vontade do homem são genéticas ou biológicas, né? Genéticas, não dá para você entender daí. As causas são genéticas e o meio ambiente. O determinismo naturalista diz que todas as decisões humanas
elas possuem uma causa. Ou uma causa genética ou biológica, ou uma causa relacionada ao meio ambiente, aquilo que eu falei acerca de tempo, espaço ou circunstância. O determinismo teísta afirma que todas as decisões do homem têm como causa uma ação de Deus, certo? Esse é o conceito do determinismo teísta. O indeterminismo. Indeterminismo argumenta que o comportamento humano é totalmente sem causa, que não existe uma causa precedente para as decisões do humano. Isso é o indeterminismo. Que o homem toma uma decisão e não há causa nenhuma por trás disso. Que as suas decisões são absolutamente naturais e ele não precisa que exista um porquê para ele tomar determinada decisão, certo? Dois homens da história, dois sábios, Jean-Jacques Rousseau. Quem estuda já deve ter ouvido falar desse camarada aqui. Jean-Jacques Rousseau afirmou o seguinte: na natureza não há bem ou mal, pois a moral é uma convenção criada socialmente. Afirmação de Rousseau: na natureza não existe nem bem e nem mal, pois a moral, o caráter do ser humano, é uma convenção criada socialmente. Quem vai definir o que o homem se torna é o meio em que ele vive. Já ouviram a expressão, o homem é o fruto do meio? Eu acredito que muitos de vocês já tenham escutado essa circunstância, essa afirmação. Observe que numa localidade onde o nível financeiro é bem pequeno, onde saneamento básico não tem, saúde não tem, vamos logo por direto. Nas favelas, a tendência das crianças inclinarem para a marginalidade é um pouco maior do que se ela morasse em uma localidade mais conceituada. Não é verdade? Infelizmente, isso é um fato. Isso não generaliza, não é isso que a Bíblia diz, mas defende um pouco esse conceito do Rousseau de que a moralidade depende das convenções da sociedade. O homem é fruto do meio dentro desse conceito. Outro foi o John Locke, que é o criador do empirismo. Ele escreve o seguinte: o homem nasce como se fosse uma folha em branco, e a sociedade é que vai escrever se ele vai se tornar um homem bom ou um homem mau. Então tem tudo a ver o pensamento de um com o outro. E existem alguns crentes também que pensam que é assim, que o homem ele nasce neutro e o passar do tempo é que vai definir o caráter do ser humano. A terceira afirmação, o terceiro conceito relacionado à liberdade é o autodeterminismo ou o livre-arbítrio. Autodeterminismo ou livre-arbítrio. Segundo esse ponto de vista, os atos de uma pessoa são causados por ela mesma. Os atos de uma pessoa são causados por ela mesma. Os autodeterministas, ou seja, as pessoas que defendem o livre-arbítrio, até aceitam influências da genética e do meio ambiente. Até que eles aceitam. Eles não descartam completamente que tanto a genética quanto o meio ambiente pode influenciar numa decisão, mas não de forma absoluta. Qual é a causa das decisões do autodeterminismo? Eles mesmos. Eles não atribuem a ninguém as decisões que eles tomam. Então, resumindo, o que seria o livre-arbítrio? Livre-arbítrio seria a capacidade do ser humano de fazer escolhas livremente, sem que essas escolhas possuam qualquer influência externa. Deu para entender? Livre-arbítrio é a capacidade do ser humano de tomar decisões sem que essas decisões tenham qualquer influência externa. Não. Eu não decidi isso por causa disso. Não, eu decidi isso porque eu quis. Isso é livre-arbítrio. Eu decidi assim porque eu quis fazer assim. Não há uma causa. E isso, filosoficamente falando, também é uma falácia. Tudo tem uma causa, irmão.
Só quem não tem causa é Deus. Tudo mais tem uma causa. Então, afirmar que eu tomo as minhas decisões livremente, né, que a causa das minhas escolhas sou eu mesmo, é pura arrogância. Não há um precedente teológico, não há um precedente filosófico, não há um precedente sociológico para abalizar essa afirmação de que o homem pode realmente fazer o que quer, sem que haja nenhuma influência por trás das suas decisões, certo? Com relação à afirmação do Locke e do Rousseau, que eles dizem que o homem, o caráter do homem, é moldado pelas convenções da sociedade. Olha, será que Jesus concorda com isso? Será que a Bíblia concorda com isso? De que quem determina o caráter do homem é a sociedade? Vamos ver duas passagens só, para você ver se a Bíblia abaliza isso aí. Mateus 15 e 19. Mateus 15 e 19. Olha o que Jesus diz. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. De onde surge isso? Das convenções da sociedade? É a sociedade que impõe essas mazelas dentro do ser humano? Não. É o coração do homem que é inclinado para essas coisas. Vou dar um exemplo para você. Quem tem um bebezinho, né? Bebezinho aí dos seus 5 meses. Você acha que um bebê de 5 meses já tem uma noção de certo e errado? Sim ou não? Não. Muitas vezes, nem com 10 anos ele tem. Imagine com 5 meses. Mas está lá. Você está com um bebezinho no braço aqui e você dá um chaveirinho para o bebê. Você está conversando com uma amiga e o bebê balançando o chaveirinho. Aí o que o bebê faz? Rebola o chaveiro no chão. Aí você pacientemente se levanta, ou se agacha, pega o chaveirinho e dá para o bebê. Aí conversando, o bebê começa a saculejar de novo, puf, joga no chão mais uma vez. E ele faz isso umas 4 vezes, você perde a paciência. Ah, menino chato, não te dou mais não. Aí o bebê, beleza, tudo bem, eu nem queria mesmo. É isso que o bebê faz? Bebê olha para você, faz assim, aí... Quem foi que ensinou o bebê a agir dessa forma? Acontece ou não acontece isso? Quem foi que ensinou o bebê a agir dessa forma? Está no coração. A humanidade, ela foi, depois da queda, ela se tornou inerentemente inclinada para fazer as coisas erradas. A Bíblia afirma isso. Não, irmão, que é isso? Siga o seu coração. Tem crente que te diz isso, né? Aí pedir um conselho para o pastor, ou conselho infeliz, né? Diga que o pastor Gilberto disser isso para vocês, não aceite não, viu? Irmão, siga o seu coração. Irmão, olha só. O pior conselho que alguém pode dar para outra pessoa é isso. A pessoa seguir o seu próprio coração. Nós acabamos de ver que todas essas mazelas sociais, como adultério, roubo, calúnia, assassinato, prostituição, tudo isso provém do coração humano. Não é a sociedade que enfia no coração. É o coração que joga para fora. Vocês percebem isso? O mundo não é ruim porque o mundo é ruim. O mundo é ruim porque as pessoas são ruins. Martin Lloyd Jones disse isso. Né? O mundo é do jeito que é porque as pessoas são do jeito que são. Então a culpa do mundo estar do jeito que está é porque o coração do homem se inclina para essas coisas. Jeremias, essa é conhecida demais, mais conhecida que o caminho de casa. Jeremias 17:9. Só essas duas com relação ao coração, a gente para. Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Olha Deus perguntando aqui. Então, eu tenho um coração bom. Quem já disse isso? Não levante a mão não, né, para você não passar vergonha. Meu coração é bom. Seu coração é enganoso e
Na tradução Revista e Corrigida, se eu não estou enganado, diz assim, miseravelmente perverso. Aqui é mais delicado, né? Aqui diz, tem uma doença incurável. Tem traduções que diz que o nosso coração é miseravelmente perverso. Mas eu sou uma pessoa tão boa, ou mentira. Ou mentira, isso não é bom coisa nenhuma. Né? Há uma coisa chamada graça comum, vou falar mais posteriormente sobre isso, que produz dentro de você esse conceito de que você é uma pessoa boa ou de que existam pessoas boas. Não existem pessoas boas. Está lembrado daquele jovem que chegou para Jesus? Bom mestre! O que é que Jesus diz? Só existe um que é bom. É Deus. Só Deus é bom. O ser humano não é bom. O ser humano é ruim. Pense numa coisa ruim, somos nós. Tu pensava que era gente boa, não era? Aposto como você pensava que era gente boa. Não é isso que a Bíblia fala a seu respeito. A Bíblia é incisiva com relação a isso, certo? Então, essas duas passagens para você entender que decisões tomadas pelo ser humano dificilmente ou impossível que sejam boas decisões. Decisões na qual a única causa é você mesmo, ela não vai ser uma decisão boa. Irmão, perceba que a decisão do homem em desobedecer a Deus, nós temos a nossa mente depravada. Nós estamos no estado de depravação total. Adão não estava. Então perceba que Adão, sem estar na condição de total depravação, tomou a decisão contra Deus. Imagina nós. Olha a passagem que a gente acabou de ler em Romanos capítulo 3, versículo 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos pecaram, Então não há como nós tomarmos decisões coerentes relacionadas à vontade de Deus, sem que essas decisões sejam produzidas pelo próprio Deus. Não tem como você dizer assim, não, eu decidi, a partir de hoje, vou fazer a vontade de Deus. Dizer isso é a mesma coisa que você dizer, a partir de hoje, nunca mais eu vou sentir dor de cabeça. Quem é que pode dizer isso? Não está dentro do seu poder, irmão. Fazer a vontade de Deus não está dentro do seu poder. Você pode até querer, Paulo, lá em Romanos capítulo 7, Paulo até fala algo parecido, né? Fazer o bem, querer fazer o bem está em mim, mas eu não consigo realizar. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu coloco em prática. Isso é o nosso retrato, irmão. Nós crentes, nós temos Deus morando dentro da gente. Mesmo o Espírito Santo habitando dentro do nosso ser, nós temos sérias dificuldades em colocar a vontade de Deus em prática ou não. Eu tenho, irmão. Eu tenho muita dificuldade de colocar a vontade de Deus em prática. Eu tenho que lutar comigo todos os dias, tenazmente. Porque se eu demole para o velho homem, ele toma de conta. O chamado de Jesus é como se ele tivesse dois tipos de chamado. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é fato. Qualquer pessoa, irmão, qualquer pessoa que se valer de Deus, vai ser socorrido em tempo oportuno. Qualquer pessoa, independente do seu credo. Deus só ajuda os crentes? Não, irmão. Não. Deus socorre qualquer um. O macumbeiro, o espírita, o homossexual, seja quem for. Está passando por um momento de angústia, se valeu de Deus, Deus socorre. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É a questão do abrigo, do alívio, né? A questão do alívio e do descanso. São duas coisas diferentes. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu descobri isso na prática. Meu quintal, irmão, ele é um pouco grande e todo inverno
parece que é uma mágica, sabe? Quando começa a cair os primeiros pingos d'água, os matos, capim, erva, espinho, tudo que não presta. Planta que eu nunca vi na minha vida. Começou a cair água, parece uma mágica. Surge tudo. Tá parecendo uma floresta no meu quintal. O inverno terminou recentemente. Então, o que acontece? Eu vou capinar tudo. Eu fazia isso quando eu era bom do meu joelho. Hoje eu não faço mais. Estou esperando uma oportunidade para contratar alguém para fazer isso. Capinava tudo e ia deixar o lixo lá no trilho para que passasse o caminhão e levasse. Então, olha só. Capina, cisca, enche o carrinho, carrega o carrinho lá para o trilho. No meio do caminho eu já estava cansadíssimo. Parava um pouquinho, limpava o suor, ia mais na frente e virava o carrinho com o peso. Quando eu virava o carrinho, que vinha empurrando ele vazio, eu sentia o quê? Eu sentia um alívio, irmão. Porque eu estava carregando ele com um peso desgraçado. Mas quando eu virava, que ele vinha maneirinho, ai meu Deus, que alívio. Aí eu ia tranquilo, ia começar tudo de novo. Eu senti vários alívios até que eu terminasse o serviço. Quando terminou o serviço, eu tomei um banho, me sentei numa cadeira, então eu tive descanso. Então há uma diferença entre alívio e descanso. O chamado universal, Deus pode proporcionar alívio a qualquer um, mas descanso só aqueles que atendem ao chamado do discipulado. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Descanso é diferente de alívio. Alívio é para qualquer um, é o chamado universal de Deus. Descanso é o chamado por discipulado. Só os eleitos encontram descanso em Deus. Deu para entender? Que bom. Então, olha só. Demos um conceito raso porque não temos tempo para discorrer mais sobre isso, sobre o livre-arbítrio. Então, resumindo, o livre-arbítrio é a capacidade de tomar decisões sem que essas decisões tenham alguma influência externa. Esse é o conceito mais comum de livre-arbítrio. E predestinação. Predestinação é o motivo do grande impasse das igrejas evangélicas desde o século IV até hoje. Então tem aí quase 2000 anos de porrada entre os crentes com relação ao que é certo, essa predestinação ou livre-arbítrio. Eu quero dizer para você que eu já passei dessa fase de discutir com pessoas sobre o que é certo. Eu passei. Houve uma fase da minha vida que eu discutia sobre essa questão. Mas eu não faço mais isso. Eu vejo na Bíblia, a Bíblia me dá segurança com relação ao que eu acredito. Eu acredito na predestinação. Existe uma série, irmão, olha só, existe uma coleção de versículos que dá a impressão de que o livre-arbítrio é uma realidade. Existe uma série de versículos de que dá a impressão, se você isolar esses versículos e lê-los, independente do contexto, você entende que o livre-arbítrio é uma realidade. Se você isolar alguns versículos do seu contexto. Se você vê o contexto, você vai entender que não é realmente aquilo que está querendo, que você imaginou. E vamos dizer que aqui seja 30% dos versículos. Existe outra série de versículos que abrem precedente para a predestinação. Aí aqui você vai ver mais ou menos 70% de versículos. E se você esquecer esses versículos e pensar só na soberania de Deus, você vai chegar à conclusão de que definitivamente o livre-arbítrio é uma falácia. Se você conseguir ter um conceito real e bíblico sobre a soberania de Deus, você vai chegar à conclusão de que o livre-arbítrio é uma falácia, que ele não existe. Então, eu vou dar aqui alguns conceitos sobre predestinação. A doutrina da predestinação tem dois aspectos. Um amplo, e a rinite está toda. Tem um aspecto amplo e um mais estreito. Dois aspectos da doutrina da predestinação. No aspecto amplo,
ela se refere ao fato de que o Deus Todo-Poderoso pré-ordena tudo quanto vem a acontecer desde toda a eternidade. Nós lemos isso no começo, está lembrado? Que Deus está no controle de tudo, Deus determina tudo. Esse é o aspecto amplo da doutrina da predestinação. O aspecto mais restrito é que Deus tem pré-ordenado de um modo soberano, antes ou desde toda a eternidade, um grupo de pessoas para Ele mesmo, a fim de que essas pessoas fossem trazidas para a comunhão eterna com Ele, enquanto que, ao mesmo tempo, Ele ordena que o restante da humanidade seja deixado para seguir o seu próprio caminho. Olha, irmão, se eu tivesse começado daqui, alguém poderia dizer: ah, Deus é injusto. Tratar Deus em categoria humana e falar de predestinação parece injusto. Mas olha só, olha como a coisa é simples no final das contas. Em Adão, o que é que acontece em Adão? O pecado de Adão prejudicou só a ele, irmão? Biblicamente, não. Biblicamente, Adão é o representante da raça humana e o seu pecado traz consequências para todo o restante da raça humana. Então, o que é que acontece? Toda a raça humana está aqui dentro desse conceito aqui, ó. Pecado, rebeldia. Toda a raça humana está aqui dentro. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está escrito isso? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. De Adão em diante, todos os que nascem fatalmente condenados pelo pecado. Então nós somos culpados pelo nosso próprio pecado e também, a priori, pecadores por conta do pecado original de Adão. Né? O Pelágio, que foi o rival do Agostinho, teologicamente falando, ele dizia que o homem só era culpado do seu próprio pecado, que o pecado de Adão não recaía sobre a raça, certo? Ele foi julgado por heresia, mas ele afirmava isso. E qualquer um que afirme isso é um herege. Qualquer um que afirme que o homem só é culpado pelo seu próprio pecado. Você está lembrado da afirmação do Locke, do John Locke? O homem é uma folha em branco. Afirmar isso, de que o homem é uma folha em branco, é dizer que ele não é herdeiro do pecado de Adão. Dizer que o caráter do homem é forjado pelas convenções da sociedade é ir contra as Escrituras. Porque a Bíblia diz que todo ser humano é pecador. Não é pecador porque peca. Peca porque é pecador. É diferente. Não é o pecado que torna você um pecador. Ah, eu sou pecador porque eu peco. Não. Você peca porque você é um pecador. É natural. Toda a humanidade está aqui dentro. De acordo com o aspecto mais estreito da predestinação, Deus escolhe alguns do que estão dentro do círculo. Quem está dentro do círculo? Alguns humanos ou todos os humanos? Todos os humanos. Todos os humanos estão dentro do círculo do pecado. De acordo com a predestinação, Deus escolhe alguns. Deus tira um aqui, Deus tira um acolá, Deus tira um aqui, Deus tira outro aqui, Deus tira outro aqui. Quando ele faz isso, ele está exercendo um atributo dele. Ele está tendo misericórdia. Por quê? Todos estavam caminhando para o inferno. Mas por que estavam caminhando para o inferno? Porque o homem é mau, inerentemente falando. Irmão, quer ver a coisa ficar feia? É Deus deixar você por sua própria conta. Se Deus deixar você por sua própria conta, você está ferrado. A humanidade, se não fosse a graça comum, o inferno seria aqui na terra, irmão. O mundo não é um inferno por causa da graça comum.
ele usa misericórdia para com esses. E para com os outros que permanecem lá dentro, Deus usa o quê? Justiça, muito bem. Ó, o meu receio em vir para ensinar essa igreja aqui é porque eu tinha medo de chover no molhado. Eu vou dizer o que para aquele povo lá, né? O povo está acostumado a ouvir o pastor Giliade, os cursos Giliade são uma aula, eu vou ensinar o que para eles? Então, até hoje, eu ainda estou com medo de estar chovendo no molhado. Mas caso vocês já soubessem de tudo isso que eu falei, nós estamos pelo menos fazendo uma revisãozinha, né? Na pior das hipóteses, nós estamos fazendo uma revisãozinha. Então, o dicionário Bueno, de língua portuguesa. Qual o conceito de predestinação que ele dá? Seguinte, predestinação é a determinação antecipada do destino humano que está na mente divina. Olha só, esse conceito é de um incrédulo. Predestinação é a antecipação, a determinação antecipada do destino humano que está na mente divina. É um pré-julgamento do destino final do homem após a sua morte. Isso é um conceito de incrédulo para a predestinação. Está lá no dicionário de língua portuguesa, Bueno. Justo Gonçalves, um escritor, ele diz o seguinte: a predestinação é a doutrina segundo a qual Deus determinou de antemão aqueles que hão de receber a vida eterna, ou os eleitos. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. A pessoa pode até dizer que não entende e que não aceita a predestinação. Ela pode até dizer isso. Eu não aceito, eu não entendo, eu não admito. Ela tem todo o direito de dizer isso. Agora, ela não tem o direito de dizer, não está na Bíblia. Ela não tem o direito de dizer isso. Porque todos os livros da Bíblia falam sobre predestinação. Todos os livros da Bíblia falam sobre eleição. Então, como é que uma doutrina que está presente desde o início até o fim da Bíblia não é bíblica? Como é que eu posso afirmar isso? Mas tratar Deus em categorias humanas é tornar Deus injusto quando ele escolhe alguns. Mas por esse gráfico aí a gente percebe que não há injustiça na parte de Deus. Pelo contrário, há justiça. Quando Deus não nos trata de acordo com aquilo que nós merecemos, isso é misericórdia. Ele não nos trata de acordo com aquilo que nós merecemos. Isso é misericórdia. Mas quando Deus faz com que as coisas acontecem de acordo com o mérito, isso é justiça. Quando a Bíblia fala de salvação, ela fala que salvação é um dom. Ou não? É um dom. Sabe qual é o sinônimo de dom? Presente. Se é um presente que eu fiz por merecer, não é presente, é pagamento. Você só vai ser salvo se você fizer assim, 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 assim. Não é presente, irmão. Não é dom, é pagamento. O salário do pecado é a morte, está escrito? Por que as pessoas morrem? Porque passam a vida toda fazendo algo contra a vontade de Deus. É o salário do pecado. Mas o dom, olhe que ele não fala o salário. O salário de Deus, é isso que ele diz? É a vida eterna em Cristo Jesus? É isso que a Bíblia diz? O salário de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus? Não. O dom gratuito. Parece redundância, cara. Parece redundância? Dom gratuito? Parece não, é redundante. Um presente grátis. Alguém diz isso? Eu vou te dar um presente grátis. Olha aí a redundância. Eu vou te dar um presente de graça. Redundância. A Bíblia, para falar de salvação, é tão incisiva que é redundante. Dom gratuito. Presente de graça. Deus deu. Isso é maravilhoso. Isso é motivo para amar e louvar a Deus. Agostinho diz que a predestinação é a preparação para a graça. E a graça é a doação efetiva da predestinação. Faz um trocadilho. Quando nós estudarmos sobre a graça de uma forma um pouco mais particular, a gente vai entender o que Agostinho está afirmando. Ele fala que a predestinação é a preparação para a graça. E a graça é a doação efetiva da predestinação.
Calvino, ele tinha um conceito mais incisivo. Ele diz assim: chamamos predestinação ao eterno decreto de Deus, pelo qual ele determinou o que quer fazer com cada um dos homens, porque ele não os cria na mesma condição. Isso é bíblico, irmão? É. Nós vamos ver lá em Romanos capítulo 9 que isso é verdade. Deus não cria os homens na mesma condição no que diz respeito à salvação. Pode ter certeza. Debaixo do pecado, todos estão nivelados. A lei fez isso. A lei nivelou a humanidade debaixo do pecado. Mas no que concerne a criação do homem relacionado à salvação, Deus cria os homens de forma diferente. Nós vamos ver uma passagem que ele defende isso daí. Mas antes ordena a uns para a vida eterna e a outros para a condenação perpétua. Isso parece doloroso, né? Parece doloroso isso aí. Eu gosto do conceito do Strong. Strong diz assim: a predestinação é um ato eterno de Deus, pelo qual, em seu soberano agrado, e não por mérito algum, previsto nos homens, ele escolheu alguns dos numerosos pecadores para serem receptores da graça especial do seu Espírito e assim serem participantes voluntários da salvação. Participantes voluntários da salvação. Na predestinação ou na administração de Deus com relação aos seres humanos, Deus não trata ninguém como fantoche, irmão. Ninguém. O ímpio, ele faz o mal, não é porque Deus mexe as cordinhas para ele fazer o mal, é porque o desejo do coração dele é fazer o mal. O crente faz a vontade de Deus, não é porque ele queira fazer a vontade de Deus, não é porque ele tenha desejo de fazer a vontade de Deus, é porque a graça de Deus derramada no coração do homem crente, ela vai inclinar o coração do homem e da mulher crente a fazer a vontade de Deus. Não é fácil. O homem não conseguiria por vontade própria. Jamais, irmão. Jamais. Olha só, teria aqui mesmo, esse ajuntamento aqui, é um exemplo de que Deus age no coração do homem, nos inclinando a fazer algo que lhe agrade. Estudar a respeito de Deus agrada a Deus. Pessoa que tem desejo de aprender de Deus, ela está agradando a Deus. Mas, puxa vida, hoje é domingo. Você passou a semana toda acordando 6 horas da manhã, eu acordo às 2. Você passou a semana toda acordando 6 horas da manhã. Nada mais justo do que no domingo você dormir até às 10, né? Depois se acordar, tomar aquele café, pegar uma praia ou uma piscina, curtir a tarde inteira. Por que não fazer isso? Nós somos proibidos de fazer isso, como crentes? Claro que não. O crente que deixa de ir para a escola dominical vai para o inferno? Vai não, irmão. Vai não. Mas olha só, você até poderia estar em outro lugar fazendo outra coisa. Você está aqui, junto, em comunhão, aquilo que nós vimos na aula passada. A salvação aqui está tendo um contexto comunitário e você está usufruindo dessa ação de Deus para aprender cada vez mais a respeito de Deus. Isso parte de você? Claro que não. Claro que não. Se dependesse de você, se dependesse de nós, provavelmente a gente estaria fazendo outra coisa. Provavelmente não. Certamente nós estaríamos fazendo outra coisa, certo? Então, essa ação de Deus é algo maravilhoso, em que Ele trabalha no nosso coração, produzindo esse desejo de agradar. Não é fácil, mas a gente consegue fazer isso. Na confissão de fé de Westminster, em outra ocasião nós falaremos sobre isso, eu acredito até que o pastor Gilhard já tenha falado a respeito da confissão de fé de Westminster, ela declara o seguinte, é um pouco grande isso aqui, mas é muito interessante, ó. Todos aqueles
a quem Deus predestinou para a vida, e só esses ele se agrada em chamar eficazmente por sua palavra e por seu Espírito, no tempo por ele determinado e aceito, tirando-os daquele estado de pecado e morte, em que estão por natureza, para a graça e salvação em Jesus Cristo. Qual é o estado natural do homem? Caminhar para a morte por causa do pecado. Isso Deus faz, iluminando os seus entendimentos, espiritual e salvificamente, a fim de que eles compreendam as coisas de Deus, tirando-lhes o coração de pedra, dando-lhes um coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as por sua onipotência para aquilo que é bom, e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm livremente, sendo para isso dispostos por sua graça. Me diz uma coisa. Você é crente em Jesus, porque lhe obrigaram a ser crente? Quem é que é crente aqui obrigado? Levanta a mão aí. Ninguém foi obrigado, não? Ninguém levou uma pisa para ser crente, não? É? Porque tem pai e tem mãe que tem que ser na marra, mas quer que os filhos sejam crentes, né? A coisa não funciona assim, né? Tem uma passagem bíblica que diz, não é por força nem por violência, pelo meu espírito, diz o Senhor, né? Então ninguém é crente na base do safanão. Deus atrai livremente as pessoas até Ele. É uma ação eficaz de Deus. É um chamado irrecusável de Deus. Jesus, ele fala assim em determinada ocasião. É chegado a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. A Bíblia trata o ser humano no pecado como escravo e como morto. Aí deixa eu lhe perguntar uma coisa. O escravo faz aquilo que ele tem vontade de fazer? Não. Por que é que a Bíblia trata o homem lá fora de escravo? A Bíblia trata o homem lá fora como morto. Se eu der uma ordem a um morto, ele vai atender? Não. Mas ele atende à voz do Filho de Deus. Lázaro, vem para fora. E o defunto vem. Jesus diz, é chegado a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Isso é o chamado eficaz. Irmãos, os incrédulos têm uma desculpa que é bíblica. A desculpa dos incrédulos é bíblica. Quando você prega para eles, ele diz assim, a partir do dia que Deus me chamar, eu vou. É bíblico isso, irmão. A gente até que não gosta, porque nós gostaríamos que a nossa pregação tivesse efeito e que ele tomasse a decisão por Jesus, mas ele está falando uma verdade. Enquanto eu chamar, ele não virá. A minha obrigação é chamar. A minha obrigação é pregar, é anunciar as coisas boas de Deus. Mas a pessoa só virá, ele só sairá do seu estado de morte em delitos e pecados quando o Filho de Deus chamar. Porque quando o Filho de Deus chamar, aí não tem colher não. Aí ele vem. Pode ter certeza. Alguns ouvem a voz do Filho de Deus na primeira mensagem. Outros passam 10 anos ouvindo. Mas em um determinado momento, o Filho de Deus falará, dará uma ordem de comando, e essa pessoa obedecerá. Certo? Então, os cânones de Dort, né? Vocês já ouviram essa expressão? Um dia nós falaremos sobre isso. Dentro do nosso estudo sobre soteriologia, a gente vai falar um pouco sobre a remonstrância e sobre a tulipe. Posteriormente, não hoje. Né? Os cânones de Dort afirmam o seguinte sobre predestinação. Deus dá nesta vida a fé a alguns, enquanto não dá a fé a outros. Isso procede do eterno decreto de Deus. De acordo com esse decreto, ele graciosamente
quebranta o coração dos eleitos, por duros que sejam, e os inclinam a crer. Pelo mesmo decreto, entretanto, segundo o seu justo juízo, ele deixa os não eleitos em sua própria maldade e dureza. Olha só. Deus endureceu o coração do faraó. Como? Deus impediu que o faraó cresça? Foi isso? Não. Quando a Bíblia fala que Deus endurece o coração de alguém, é só Deus deixar aquela pessoa por conta própria. Isso é Deus endurecer o coração. Deus não age no coração de alguém impedindo que ela creia, não é isso. Deus age no coração de alguém fazendo com que ele creia, isso sim. Mas ele não age no coração de alguém impedindo que essa pessoa creia. Ele simplesmente deixa aquela pessoa por conta própria. Ele deixou o faraó por conta própria, por isso o faraó não aceitou. Ele deixou o faraó fazer uma análise pessoal das circunstâncias no caso. Se ele tivesse agido no coração de faraó, como ele age no final, porque quando o povo saiu, eu tenho certeza que faraó, quando caiu em si, ficou doido. Foi o que eu fiz. Deixei meus escravos ir embora. Vamos pegar todo mundo. Deus, em um determinado momento, agiu no coração dele. Porque Deus não agiu no começo? Deus queria glorificar o seu nome. Está escrito em Romanos capítulo 9. Deus queria glorificar o seu nome na pessoa de faraó. As resistências de faraó proporcionaram a Deus a oportunidade de colocar em prática as pragas. E nas pragas, o nome de Deus foi glorificado. E por fim, faraó fez o que Deus queria. Está lembrado de Jonas? Jonas fez de tudo, até tentar se matar. Ou será que você acha que quando Jonas pediu para lançar ele dentro d'água, ele sabia que tinha um peixe ali que ia levar ele para Nínive? Será que tem gente que acha isso? Queridos, quando Jonas pediu para lançarem ele dentro d'água, ele queria morrer para não fazer a vontade de Deus. Você já parou para pensar nisso? Qual é a esperança de um ser humano em alto mar, em uma tempestade, que de acordo com a narrativa bíblica, piora cada vez mais? Aí a pessoa, não, me joga dentro d'água, porque tem um peixe lá dentro, o peixe vai me engolir, eu vou ficar confortavelmente no estômago do peixe, 3 estrelas ou 5 estrelas, e o peixe vai me levar lá para a praia de Nínive. Será que foi isso que Jonas pensou? Que nada. Me reboto dentro d'água que eu morro logo e acaba logo esse sofrimento. Foi isso que Jonas pensou. Foi isso que aconteceu? Não. Por quê? Porque Deus tinha decretado salvar aquela geração de Nínive. Outra geração é condenada, mas aquela Deus quis salvar. Agradou a Deus salvar. E o instrumento que Deus quis usar foi Jonas. Deus poderia ter usado qualquer outro profeta? Poderia. Queridos, não dá para fugir de Deus. Não dá, irmão. Quando Deus quer que você faça uma coisa, o máximo que você pode fazer, sabe o que é? Retardar. E quando você retarda, prepara o lombo. Prepara o lombo. No final das contas vai acontecer igual o faraó. O faraó fez perder o filho para fazer a vontade de Deus. Será que nós precisaríamos perder alguma coisa para fazer a vontade de Deus? Porque quando ele decreta, não tem para onde correr, irmão. Se Deus tem uma chamada com alguém, você vai ser cantor na casa de Deus. Olha, você pode passear pelo mundo todo fazendo o que você quer. A vontade de Deus é que você tenha, a vontade amorosa de Deus é que você simplesmente, Senhor, eu vou alegre e livremente os teus caminhos e tal. Puxa, como seria bom. Mas se você não vem dessa forma, Deus enfia um anzol e lhe traz. Esse anzol é um sofrimento, mas ele traz. Eu não digo isso porque li num livro e tal, não, porque eu passei por isso. Você não tem noção do quanto que eu fugi do meu ministério, você não tem noção. Você não tem noção das coisas que eu disse e das coisas que eu fiz, para não estar em um momento como esse, para não estar em cima de um altar pregando. Você não faz ideia do que eu fiz e do que eu disse para Deus. Eu nem vou aqui pedir para não estar aqui. E olha onde é que eu estou. Não dá para fugir de Deus, não.
aqui, ainda norte, especialmente nos é manifesta a profunda misericórdia de Deus e, ao mesmo tempo, a justa distinção entre os homens que estão na mesma condição de perdição. Este é o decreto da eleição e reprovação revelado na palavra de Deus. Eu tenho quantos minutos aí? Acabou? Então, olha só. Na próxima aula nós começaremos com uma série de versículos que, se por acaso, dentro do seu coração, eu acho difícil, mas se por acaso, dentro do seu coração, você ainda acha que a predestinação é uma injustiça da parte de Deus, nós começaremos a próxima aula com a série de passagens bíblicas. Aí eu vou deixar tudo copiadinho para a gente não perder tempo procurando. Você vai só anotar e nós vamos ver como a predestinação é o sistema soteriológico mais bíblico que nós temos, certo? Que Deus em Cristo nos abençoe.